Amém. Graça e paz. Contar um pouco da minha experiência. Assim como o apóstolo ministrou sobre a minha vida, os anjos do Senhor apareceram, eu fiz a pergunta, eles responderam, e eles me levavam para o céu. E chegando lá, irmãos, eles me levavam assim na beira de um rio, só que ela era uma cachoeira. E eu via caindo água de cima e escorria por baixo, né? E aquele lugar era muito lindo. E eu olho para frente, eu vejo um homem sentado em cima de uma pedra. E o anjo do Senhor falava assim: você vai ficar aqui, depois a gente volta. E eu falava amém. E eu vi esse homem sentado, irmãos, e eu caminhava até chegar perto dele. E quando eu chegava lá, ele falava assim: eu estava à tua espera. Eu falei: sério? Ele falou: sim. Ele falou: sente. Eu perguntei dele: como é seu nome? Ele falava assim: meu nome é Paulo. Aí eu falei amém, né? Ele falou: sente aí, eu quero conversar algo contigo. Eu falei amém. E aí eu sentava ali do lado daquele homem. Ele não era velho, ele era um homem assim novo. E ele estava lá e ele começava a falar algumas coisas para mim. Ele falava assim: hoje eu vi uma oração sincera que saiu da tua boca. Eu falei: mas como assim? Ele falava assim: eu estava escutando o que você estava falando lá. Você não pediu para que o Senhor ele acendesse as 7 pontas do teu espírito novamente? Eu falei: sim. Pois é, e hoje ele acendeu. Você viu como é que você estava hoje na oração? Eu falei: sim, hoje eu estava como eu sempre estava pedindo do Senhor novamente. E eu fui aquebrantado de novo, falei para ele. E ele falava: pois é, essa sim é a oração sincera com o Senhor. Aquilo que você pede, você recebe. Mas você tem que ter uma convicção, você tem que ter uma ousadia. E aí ele começava a me explicar, irmão. Ele falava assim: no meio da minha caminhada eu tive muitas dificuldades. E o meio delas, de hoje eu crescer e estar nesse lugar, foi através da oração. A oração, ela é uma arma secreta, onde você ora e muitas coisas acontecem. E ele falava para mim: eu vou te mostrar algumas cenas de como é orar. E eu falava amém. Irmãos, eu via um homem, ele com um capuz assim na cabeça. E eu via aquele homem orando no olho de um cego. E ele estava ali, ele tocava, mas antes dele falar para aquele cego enxergar, ele começava a orar. E ele começava a orar, mas eu ouvia malmente. E quando ele terminava de orar, ele falava assim: agora tu pode enxergar. E eu vi aquele homem abrir os olhos e começar a enxergar. E depois eu vi assim uma outra cena, eu vi um homem deitado e ele não podia andar. E ele falava assim, e esse homem se ajoelhava de novo e tocava na perna dele. E mais orava, ele começava a orar. E ele falava assim: agora pode andar. E esse homem andava. E eu perguntava de Paulo, né? Eu falava: Paulo, mas quem é esse homem? Ele falava: esse homem é Jesus. E eu falei assim: mas por que ele estava orando? Ele não podia só mandar ele levantar e ir embora? Ele falou: sim, mas ele tinha que orar. Entendeu? Ele falava assim que a oração dele, ele falava que chegava até o trono do Pai. E o Pai respaldava as palavras dele lá embaixo. E aí ele falava assim: eu vou te mostrar uma outra cena. Eu via Pedro, irmãos.
ele andando e aquela sombra curando as pessoas assim que estavam ao redor dele. E eu falava assim para ele, eu falava, esse daí eu conheço, esse aí eu já ouvi falar dele. Ele falava, pois é, mas para ele chegar isso tudo, para ele ter essa fé, ele teve que ter muita oração. Sem oração ele não podia fazer nada disso. Sem oração sincera, sem uma convicção com meu pai, ele falava assim que ninguém ia ter aquilo ali, ninguém ia ser curado naquele lugar. Ele fala, a oração é a arma secreta. Você está triste, você se ajoelha diante do Pai, você ora. Ele desce os anjos dele lá do lado de vocês. Eu fico vendo, ele falava. E eles começam a anotar cada palavra que sai da sua boca. Ele começa a escrever. Ele falava assim para mim, vocês já fizeram muitas orações, muita gente foi abençoada, casamentos foram restaurados, ele falava. Pessoas foram libertas, pessoas foram levantadas no ministério novamente, através de quê? De oração. Vocês são boca de Deus na terra, ele falava. Então ore a cada dia mais, ore sem cessar, ele falava para mim. A cada palavra que sai, vai como fogo diante daquelas pessoas que estão precisando de ajuda. E aí elas se levantam novamente. E elas não sabem por que é, mas é através de vocês. É que o Senhor respalda a cada palavra de vocês. E eu falava amém. E eu não conseguia mais falar nada, irmão. Ele falava assim, eu já tenho que ir. Eu falava, mas já? Ele falava assim, fique aí mesmo. Aí ele saía, irmão, ele ia andando. E o anjo do Senhor, ele sentava do meu lado. E ele falava assim, agora eu quero te mostrar outra coisa. Mas isso eu vou falar para o apóstolo, amém? Essa foi a minha experiência. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos. Aqui quem vos fala é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar meu comentário acerca dessa experiência com um texto que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17 ao 22, que diz assim: Orai sem cessar, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o que é bom, abstende-vos de toda a aparência do mal. Amém, amados irmãos? Que experiência forte, né? O próprio apóstolo Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, orai sem cessar. Irmãos, e você ouviu a experiência do irmão Everton, né, a qual ele teve esse encontro com o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo falou isso, que a oração é a chave da vitória. Irmãos, eu sempre tive isso no meu coração, que um dia a oração, ela poderia mudar, ela pode mudar o mundo. Então, quando você decide orar, quando você decide empreender uma campanha de oração, viver uma vida de oração, as coisas ao seu redor mudam. Sabe, queridos, você só vai saber que dom que há em ti, você só vai saber o teu ministério, você só vai saber o que Deus tem para a tua vida através da oração, porque a oração ela é uma via de mão dupla. Quando você ora, graça é derramada sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre as pessoas à sua volta, e aí Deus age, né? Deus vai agindo, Deus vai fazendo as coisas. Então, irmãos, foi isso que nós fizemos aqui. Uma vez, né, o Senhor, logo no começo, um pouco antes da sã doutrina, o Senhor mandou um recado para mim. O Senhor mandou dizer que, né, a minha alma ela refletia no inferno, porque eu sabia o que eu tinha que fazer e não fazia. E eu entendia que o que martelava no meu coração, na minha mente, era justamente isso: orar sem cessar. Então eu sabia que se eu quisesse uma mudança de vida, se eu quisesse algo revolucionário, vamos assim dizer, da parte de Deus, eu tinha que orar, eu tinha que levar a igreja a orar, sabe? E foi justamente quando eu comecei a orar que Deus falou comigo. O Senhor me revelou a sã doutrina e eu levei toda a igreja a orar e a receber, né, as bênçãos do Senhor. E o Senhor, né, depois de um tempo, começou a derramar o seu poder, o Senhor começou a derramar a sua glória aqui neste lugar. E, né, o resultado disso, você vê esses arrebatamentos, essas coisas lindas, maravilhosas que Deus tem feito na vida dos irmãos. Não é isso, apóstola Ellen Janaína? É isso, apóstolo. O poder da oração, né?
E depois que nós começamos a colocar no nosso coração em orar, em buscar o Senhor incessantemente, nós começamos a ver o Senhor se revelando. Através da oração, o Senhor disse o que estava errado na nossa vida. Através da oração, o Senhor revelou aquilo que Ele queria que nós renunciássemos. Através da oração, o Senhor tem dado livramento. O Senhor tem feito grandes coisas, abriu grandes portas para as pessoas, para os irmãos. Grandes milagres acontecem através da oração. Eu achei tão lindo porque o apóstolo Paulo mostrava para ele a cena de Jesus curando o cego, curando as pessoas. Ele orava, Então, constantemente o próprio Cristo, ele apresentava diante do Senhor, até mesmo na Santa Ceia, apóstolo, ele apresentando o pão, apresentando tudo ao Senhor. É um modelo de oração, é o próprio Cristo, E eu fico grata pelo Senhor ter dado essa experiência tão linda, porque, irmãos, sem oração não há poder na terra. Sem oração não tem como Deus trabalhar na vida da igreja. E o Senhor está levantando um povo que ora, um povo apaixonado por sua presença e por sua glória. E você faz parte deste grande exército, amém? E esse é o desejo do nosso coração. Amém, queridos. E a palavra de Deus fala que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. Está falando de Jesus. E o próprio Jesus que veio do céu, irmãos, o que ele mais fez aqui nessa terra foi orar, Foi estar de joelho dobrado, foi e ainda dizer, olha, pedi, dá-se-vos-á, buscar e acharei, bater, abrir-se-vos-á, aquele que pede recebe, aquele que busca encontra. Isso são palavras de Jesus. Amém, queridos? Então, você quer vitória? Você quer ter experiência com Deus? Você quer ter uma mudança radical na sua vida? Você quer algo novo? Você quer experimentar o sobrenatural de Deus? Ore. Simplesmente ore. Ore. Ore até receber a resposta do Senhor, até o Senhor te visitar. Se o Senhor não te visitar, continua orando. Ora mais um dia, ora mais outro dia. Ore para poder ter mais força para orar. Peça a Deus para que você tenha mais força para orar, para buscar a face dele. Continue orando e perseverando, que a vitória vem. Em nome de Jesus. Amém, apóstola? Amém. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por mais essa experiência, Pai querido, Pai amado, que o Senhor possa abençoar, Pai, cada um dos teus filhos e das tuas filhas, Senhor, derramando a tua graça, derramando o teu poder, Pai. Muitas são as coisas, Pai, que tentam impedir de nos impedir, Pai, de nós orarmos, Senhor. Pai querido, Pai amado, às vezes o cansaço, às vezes, Senhor, a fadiga, às vezes a distração. Pai querido, Pai amado, mas eu peço, Senhor, meu Deus, Pai, que o Senhor envolva agora os teus filhos, meu Pai querido, Pai amado, com a tua graça, com o teu poder, e que possamos, meu Pai, fazer grandes períodos de orações, Senhor, grandes clamores, Senhor, que a igreja dos últimos dias ela seja reconhecida, Senhor, pelo tempo de oração que tiramos, Senhor, Pai querido, Pai amado, porque é o tempo que estamos falando com o Senhor e é o tempo que a tua graça é derramada sobre a nossa vida, Pai. Pai, então abençoa cada um dos teus filhos, derrama esse poder, Pai, derrama, meu Pai, isso, Pai, sobre nós, Pai. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém, e amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafia até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do outro